Ô Jamil, eu estou perguntando, né, quem você acha que vai ser o próximo Papa? A gente está se fazendo essa pergunta, todo mundo pergunta isso para todo mundo, e aí achei muito interessante que perguntaram para a inteligência artificial, não sei se você viu isso, mas essa nota está bombando na nossa página aqui do UOL. Perguntaram para o ChatGPT, e aí, quem vai ser o novo Papa? Vamos abrir essa coluna aqui, que é bem interessante, e o ChatGPT, a inteligência artificial, respondeu: o favorito é Pietro Parolin. Aí você vai me perguntar, mas como assim? A inteligência artificial sabe quem vai ser o novo Papa? Como é que a inteligência artificial vai responder quem vai ser o novo Papa? Bom, ela fez toda uma análise, inclusive fazendo aí uma análise de todas as probabilidades. 5 critérios foram analisados pelo ChatGPT ao apontar esse favorito. Primeiro, a composição sociológica do colégio de cardeais, o desejo de continuidade ou ruptura, a capacidade de governança e perfil diplomático dos candidatos, assim como idade, estado de saúde e corrente ideológica. E segundo o ChatGPT, a chance maior, mas é uma chance também que tem aí 27,6% é de ser o atual secretário de Estado do Vaticano, o Pietro Parolin. Em segundo lugar, e nem tão distante dele, aparece um dos nomes aí que também aparece bastante na lista, né, que é o cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, com 24% de chance. Depois, Mateus Zuppi, com 15% de probabilidade. Será que a inteligência artificial vai acertar, hein, Jamil? O que você achou dessa resposta do ChatGPT? Só o tempo dirá, mas eu acho que tem gente no Vaticano que vai dizer que heresia, porque afinal de contas é o Espírito Santo que define, né, quem é o próximo Papa por meio... Genial! Como meio assim? dos seres humanos que estão ali dentro do conclave. Lembrando que vamos colocar aqui tudo às claras, as regras do Vaticano deixam muito claro que qualquer um, inclusive o Tales, poderia ser escolhido como Papa. Não há um critério que você precisa ser cardeal para ser Papa. Se o Espírito Santo determinar que o voto precisa ser naquela pessoa... Estou aqui ironizando, mas não é tanta ironia, não, porque existe, de fato, uma consciência, pelo menos, dos religiosos, de que eles estão ali, obviamente, atendendo, ou pelo menos tentando escutar sinais, tentando, obviamente, atender a uma orientação divina para liderar a igreja. A gente sabe que, obviamente, também tem um aspecto político, também não, eu diria principalmente um aspecto político muito real. Vamos lembrar que o conclave, ele não é um conclave por acaso, ele é uma decisão política, em 1270, por ali. Até então, não era feito dessa forma. O que aconteceu em 1200, ali no auge da Idade Média, é que os cardeais que estavam convocados para decidir quem seria o próximo Papa não chegaram a nenhuma conclusão, não chegavam a consenso e ficaram 1006 dias, não é, Fabíola? 1006 dias para definir quem seria o novo Papa. Até que a cidade, imagina, no auge da Idade Média, a igreja sem Papa significava um poder espetacular no mundo, o mundo conhecido, pelo menos, do cristianismo, sem uma condução. E aí o que fazem as autoridades civis? Trancam, basicamente, aqueles cardeais dentro do palácio onde estava acontecendo a reunião, trancam eles e falam: olha, ou vocês chegam a uma decisão ou, né, não vão poder sair. E, claro, isso depois ganha regras, Gregório X coloca regras em tudo isso, mas o fato é que, obviamente, isso era uma tentativa de blindá-los da influência externa. Eu fico imaginando hoje, na verdade não sou eu que estou imaginando, mas é o próprio Vaticano trabalhando com isso hoje, em relação à influência e à pressão das redes sociais, que aí sim é obviamente uma pressão que a gente conhece muito bem, que faz hoje parte de todas as nossas vidas e, claro, das decisões políticas pelo mundo. Ô, Fabíola, o Jamil está duvidando da inteligência artificial e subestimando o divino, né? Está supondo que o Espírito Santo está desconectado da modernidade, da inteligência artificial, está submetido à ignorância natural. Quem sabe se o Espírito Santo não está no chat GPT? Então, tem que levar tudo em consideração.
Mas eu queria te perguntar, Jamil, eu li pela primeira vez num texto seu que o Papa nomeou 80% dos cardeais que têm direito a voto nesse conclave. Agora, evidentemente, ele deve ter nomeado muita gente parecida com ele, mas também há de ter feito algumas concessões à banda conservadora da Igreja, né? Em que medida, Jamil, o fato de o Papa ter nomeado a grossa maioria dos cardeais que votarão no conclave assegura que o próximo Papa será escolhido à imagem e semelhança do Papa morto, do Francisco? Ou isso também não está assegurado? É fundamental essa tua pergunta, Josias, e aí é um aspecto muito importante. Primeiro, as concessões foram feitas sim. Desses cardeais que ele escolheu, a estimativa é de que entre 15% e 20% deles, é um número grande, foram escolhas de conservadores. Ou seja, pessoas que, obviamente, ele teve de fazer concessões dentro de uma estrutura de poder. Vamos lembrar, e eu conto isso na minha coluna de hoje, os ataques que ele sofreu, inclusive com cartazes em Roma espalhados pela cidade, atacando o Papa, ou seja, ele sim viveu uma situação também de muita pressão. E aí ele fez sim concessões em alguns locais muito específicos. E aí sim, e é isso te respondendo, do total dos cardeais que ele justamente escolheu, entre 15% e 20% são cardeais conservadores. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, como é o conclave mais global da história, tem um outro elemento. O cardeal do Haiti jamais teve contato com o cardeal da Mongólia, que, por sua vez, jamais teve contato com o cardeal da Papua Nova Guiné. Ou seja, o bloco não necessariamente está ensaiado, né? O bloco não necessariamente está coordenado nas suas posições. O bloco do sul global, vamos dizer assim, não necessariamente se conhece para que, em poucos dias, possa, obviamente, coordenar uma posição para escolher um Papa ou um caminho para a Igreja. Essa é a aposta justamente dos conservadores, de que essa desconexão dessa Igreja global possa abrir caminho para um grupo conservador que é muito mais coeso, que é muito mais conectado, pelo menos tradicionalmente. Então, não, o jogo não está jogado. Claro que existe uma possibilidade muito grande, e essa foi a grande intenção do Papa ao formar um colégio de cardeais que permitisse que, claro, o seu pontificado continuasse com outro nome, que as reformas, acima de tudo, continuassem com outra personalidade. Agora, não, o jogo não está jogado. E eu quero dar aqui um dado muito relevante, que um dos cardeais, numa condição de anonimato, me passou um estudo que foi o próprio Vaticano que encomendou. Isso foi, eu sinceramente, me pareceu muito impressionante esse dado. Eles encomendaram, logo que o Papa foi internado, em março, naquela longa internação dele, logo que começou a internação, eles viram que nas redes sociais explodiu o número de contas que difundiam teorias conspiratórias em relação ao Papa, ao fato de que ele já estaria morto, que o Vaticano estava enganando, ou que ele não estaria morto, que tudo aquilo ali era uma teatralização, etc. E o Vaticano foi atrás, justamente para tentar entender o que estava acontecendo nas redes sociais. E nas redes sociais eles descobrem que 1/3 daquelas contas que falavam da internação do Papa, 1/3 era feito por contas que eram operadas por robôs, ou seja, contas que não tinham uma pessoa por trás daquele nome, daquela identificação. Ou seja, já existia naquele momento, agora, em março, uma operação de uma milícia digital. Agora, a gente sabe muito bem, a milícia digital, alguém precisa pagar, alguém precisa coordenar, alguém precisa, obviamente, operar e alguém precisa dar orientação para aquela milícia digital. E aí a pergunta é óbvia: quem é que estava por trás de uma milícia digital que, no momento da internação do Papa, já entrou com essa conspiração? Foi por isso, entre outros motivos, que o Papa, na verdade, o seu entorno, e o Parolin foi instrumental nisso, decidiram ser absolutamente transparentes nas informações sobre a internação do Papa, inclusive com detalhes que poucas vezes a gente vê, né? Eu me lembro de um dos comunicados do Vaticano dizendo que ele vomitou. Não é uma informação agradável, né, para colocar num comunicado oficial
do pontífice, mas a escolha do Vaticano foi pela transparência para lutar justamente contra a desinformação. E aí, claro, isso acendeu vários sinais de alerta sobre o que vai ser basicamente as próximas semanas e o próprio conclave.